Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs e amados ouvintes, eu quero saudá-los na noite deste domingo, dia 1º de fevereiro. Saudá-los com a doce e a paz do Senhor Jesus. Com a tua permissão, eu vou adentrar dentro do seu lar, levando a você, a sua família, uma palavra de paz, uma palavra de restauração e de salvação. E eu já quero convidar você, que já está comigo nesta noite de domingo, para interagirmos juntos, pois esta live vai ser um divisor de águas em sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero saudar a irmã Sônia Souza com boa noite e a paz do Senhor Jesus. Irmã Sônia, seja bem-vinda. Deixa eu tirar uma dúvida, irmã Sônia. A senhora é mãe da irmã Priscila Souza, casada com... Me deu um branco agora, perdão. A mãe do Caleb. Me deu um branco agora do esposo dela. Jesus, o Alaf, perdão. Obrigado, Jesus. O Alaf. Eu não sei se a senhora é mãe da Priscila, né, esposa do Alaf e mãe do Caleb. Se a senhora for, a senhora se identifica, seja bem-vinda, mas se não for, seja bem-vinda também, em nome do Senhor Jesus. Eu estou perguntando porque antes de ontem, a senhora, acho que foi antes de ontem, não me recordo, a senhora fez um pedido de oração pela vida da Tairine. Então, é uma jovem também que eu estou orando por ela. Então, eu não sei se a senhora é mãe da Priscila. Se for, a senhora se identifica, por favor. Mas se não for, não tem problema. Eu tenho certeza que a bênção do Pai vai alcançar a sua filha e o seu lar no nome de Jesus. Meu amigo, meu filhão, irmão Arlan, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a você, a senhora, sua esposa, a irmã Vívia, seu filho Gabriel. E glória a Deus. Então a senhora é mãe. Glória a Deus. A irmã Priscila é um amor de pessoa. Conheço há muitos anos. E juntamente com seu esposo, o irmão Alaf, e o seu filhinho Caleb. Glória a Deus. A senhora é avó da Caleb. Glória a Deus. A senhora é avó do Caleb. Deus seja louvado. Deus abençoe poderosamente a família da senhora. Inclusive, eu já estou orando pela sua filha, pois a irmã Priscila tinha entrado em contato comigo, pedindo oração pela irmã dela. Então nós estamos aqui. Aí eu creio na vitória de Deus sobre a vida da sua família. Irmão Arlan, já pode compartilhar aí esta live com pessoas que você conhece, pessoas que precisam de ter um encontro pessoal com o Senhor. Então pega o seu dedo ungido aí, tanto do irmão Arlan e dos irmãos que estão se conectando conosco, e compartilhe esta live, pois eu creio que o Senhor Deus vai alcançar estas pessoas. Então, mais uma vez, eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus e deixando a cada um de vocês uma excelente e abençoada noite de domingo. Irmãos, eu estou iniciando esta live agora, às 21 horas, com mais 2 minutos, pois esta live é uma preparação para o início de amanhã, se Deus assim nos permitir. E o tema do propósito que nós vamos dar início com a permissão do Senhor Deus é: ó Senhor, traz salvação à minha casa. Daqui a pouco eu vou estar adentrando no texto, tá? Que eu vou falar sobre a salvação, vou trazer uma palavra sobre salvação,
pois o foco deste propósito que nós vamos dar início amanhã é salvação. Nós não vamos pedir riqueza, nós não vamos pedir porta de emprego, nós não vamos pedir que Deus cura. Não, nós vamos orar pela salvação. Vamos clamar pela salvação. Irmã Ivanete, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, a senhora e toda a sua família. Já aqui de antemão, irmã Ivanete, eu e a minha esposa agradecemos pela maravilhosa recepção, como sempre, né? E agradecemos pelo almoço abençoado e também pela sobremesa a qual vocês nos ofereceram na tarde deste domingo. Que Deus te abençoe e recompense em nome de Jesus. Transmite um abraço à sua irmã Isaete, o seu irmão Devani e a sua irmã Marionete. Deus abençoe toda a sua família e juntamente com a irmã, a nora da Isaete. Vamos para a Bíblia, irmãos. Já são 21, com mais 3 minutos. E eu quero aqui já adiantar, pois o meu propósito aqui é objetivo. E com uma só finalidade. Levar vocês a buscar ao Senhor para que Ele se revele tanto a você e tanto a mim, dia após dia. Já está conosco o meu amigo irmão Dinésio. Deus te abençoe, meu querido, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que a senhora, sua esposa, já esteja bem melhor, pois estamos orando e apresentando a vida e a saúde dela diante do altar do Senhor nosso Deus. Eu já quero convidar vocês, que está ao alcance desta live, se possível, encurva a sua cabeça, que nós vamos fazer uma oração. Irmã Ivete, Deus abençoe a senhora e a paz do Senhor Jesus, juntamente com toda a sua família. Por favor, encurva a sua cabeça. Querido Deus, é no nome do Senhor Jesus que levo os meus pensamentos ao Senhor neste momento. E quero unir a minha fé, a fé da minha irmã, a fé do meu irmão. Senhor Deus, eu quero agradecer pelo fôlego de vida. Agradecer por estar nos guardando e nos protegendo. Grande e eterno, agradeço ao Senhor pela vida da minha irmã, pela vida do meu irmão. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, visita cada lar agora, aonde a minha voz estiver adentrando, que o Senhor adentra, ó Pai, através do anjo do Senhor, com a espada desembainhada. E assim, meu Deus, que o Senhor começa a trabalhar nos 4 cantos desta casa. Pai, porventura, se eu estiver orando e esta oração estiver chegando a um coração que precisa de ser lapidado, curado, restaurado, que o Senhor se faça, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu faço esta live com a Tua permissão e com a ajuda do Espírito Santo, para assim, meu Deus querido, introduzir ao Pai o conhecimento da Sua palavra e a mesma, Senhor, que traz salvação aos corações daqueles que precisam. Pai, nos dá a Tua bênção, nos dá a Tua paz. Seja conosco, fica conosco, pois oramos agradecido em nome do Senhor Jesus. E aqueles que precisam, meu Deus, da Tua bênção, que seja alcançado neste momento. Para a glória de Deus eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero, neste momento, chamar a sua atenção. Está conosco a irmã Zélia, pois ontem passou por um processo delicado em sua saúde, mas graças ao bom Deus, que através das orações e aos cuidados dos médicos e do seu esposo, ela já está bem melhor. Glória a Jesus. Fiquei preocupado, mas ao mesmo tempo descansando, pois sabendo que o Senhor tem cuidado dela. Já está conosco também a irmã Lília Souza, Deus abençoe a senhora. Já está conosco a minha esposa, a Jur Maia Souza, e também aos irmãos que já estão compartilhando esta live com alguém. Então pega o seu dedinho e compartilha, pois eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar no coração de cada uma dessas pessoas. A irmã Dulce Maria já está conosco, Deus abençoe. Vamos para a Bíblia. Hoje, repetindo, eu vou estar explicando como vai proceder o novo propósito de oração. Se o Senhor Deus assim nos permitir, vamos dar início amanhã, segunda-feira, dia 2 de fevereiro. E o tema desse propósito é: ó Senhor, traz salvação à minha casa. Irmãos, quando eu falo de salvação, eu falo do amor do Senhor Jesus. Eu falo da misericórdia do Senhor Jesus. Eu falo da compaixão do Senhor Jesus. Pois hoje, eu e você, que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, fomos alcançados pela graça de Deus, outrora, eu e você vivíamos no mundo de pecado, pois estávamos cegos espiritualmente e nós fazíamos coisas que aos nossos olhos pareciam bom, mas os olhos de Deus era abominação. Mas um grande dia, por intermédio da oração de alguém, por intermédio da intercessão de alguém, eu e você fomos alcançados pelo amor do Senhor Jesus. Fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Irmãos, e mais do que nunca, o mundo precisa desta graça, precisa deste amor. Pastor, mas por que mais do que nunca? Porque nós estamos vendo com nossos próprios olhos que o amor de muito tem se esfriado. Nós temos visto com nossos próprios olhos a violência aumentando, as pessoas com falta de amor, as pessoas vivendo, trabalhando para si mesma, buscando seus próprios interesses. A salvação, hoje, nos púlpitos, pouco se vê pregando e falando sobre a salvação que há em Cristo Jesus. E o objetivo do cristão lavado e remido e salvo em Cristo Jesus é anunciar as boas novas, é falar para as pessoas aquilo que você recebeu de bom. Então, quando eu falo de salvação, eu falo do amor de Jesus, da bondade de Jesus, da misericórdia do Senhor Jesus, e estou falando com pessoas nesta noite, que no meio da sua parentela tem pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, no meio da sua família tem pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, e no meio da sua parentela, repetindo, tem pessoas que tiveram encontro com Jesus, mas se desviaram por algum motivo, se afastaram por algum motivo. Mas dentro desse propósito, o nosso objetivo é apresentar essas vidas diante do Senhor Deus, para que a misericórdia de Deus alcance
alcança essas pessoas. Quantas mães estão sofrendo com os filhos que entraram por caminhos tortuosos. Quantos casamentos, esposa e esposo, sofrendo. Por quê? Porque o esposo ainda não teve encontro pessoal com Jesus. A esposa não teve encontro pessoal com Jesus. Então, isso tem sido uma batalha espiritual travada. Mas em nome do Senhor Jesus, dentro desse propósito, eu creio que a salvação vai adentrar na sua casa. Eu creio que Deus vai salvar os seus. Eu creio que Deus vai salvar o seu filho, a sua filha, a sua parentela. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Não foi em vão que o Espírito do Senhor Deus colocou no meu coração esse tema, ó Senhor. Quando você fala, ó Senhor, você está suplicando, você está clamando e falando, só o Senhor que pode fazer. Ó Senhor, traz a salvação à minha casa. Então eu quero chamar a sua atenção para esse tópico. A irmã Ana Maria Piccolo, e Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Eu quero que você entre comigo neste propósito, pois eu profetizo e creio que a salvação vai adentrar na sua casa. E o tópico bíblico que o Senhor Deus colocou no meu coração se encontra no Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, capítulo de número 19. Se você quiser me acompanhar com a sua Bíblia, abra comigo, por favor. Eu não vou pregar, tá? Eu vou trazer a ilustração do tema, mas ao texto de base, que é Lucas, capítulo de número 19, que narra do versículo 1 ao versículo 10. Mas eu só vou ler o versículo de número 9. Amém? O versículo de número 9. A irmã Dulce já entendeu e já liberou a palavra aí. Ó. Eu creio e recebo e tomo posse desta palavra. Oh, glória a Deus. Por que ela está falando isso? Porque ela crê. Ela crê na salvação para o seu esposo, para o seu filho. Eu creio para a sua filha, o seu genro. Irmãos, triste é nós vermos pessoas ligadas a nós, ver Cristo na nossa vida, e tem ali a sua família, que não tem encontro com Cristo, e muitas vezes criando seus filhos, educando seus filhos fora da presença do Senhor. Então, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos buscar em Deus para a salvação, em nome do Senhor Jesus. E eu creio, irmã Ivete, que o Senhor Jesus também trará salvação dentro do seu lar, em nome do Senhor Jesus. Pois mães que clamam comigo, é o Senhor Deus abrindo o céu. Como eu disse a vocês, acompanhamos uma jovem, oramos por ela quase 10 anos, uma jovem que, tendo ali como exemplo uma mãe cristã, um pai cristão, mas ela escolheu o mundo e escolheu as amizades, igual o filho pródigo. E ela, afrontando a mãe, colocando ali biquínis, colocando ali umas vestes, uma seta feita. Ela até postou uma foto com uma outra jovem. E a mãe pensando que ela já estava em um relacionamento. E isso entristeceu muito a mãe. Mas em oração, para a glória de Deus. Hoje, essa jovem casou. E ela casou com um jovem que outrora estava afastado dos caminhos do Senhor. Ao casar, Deus restaura os dois. Hoje, os dois são obreiros na casa de Deus. Casaram-se, ela se batizou, ele se reconciliou e hoje são obreiros na casa de Deus. Eu falo a você, mãe, eu falo a você, pai, não desista.
A sua oração é poderosa em Deus. E você vai olhar para o seu filho, você vai olhar para a sua filha e vai dizer: Senhor, valeu a pena as lágrimas, valeu a pena as afrontas, valeu a pena as humilhações. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes nós passamos por algumas situações e perguntamos: Senhor, até quando eu vou passar por isso? E você não sabe que você precisa passar por isso para gerar testemunho para alguém. Como que você vai ter experiência com Deus se você não tem testemunho com Ele? Então, a luta que você passa, a lágrima que você derrama, os conflitos que você enfrenta, é o Senhor Jesus preparando para ter testemunho. Porque se nós não temos experiência com Deus, nós não temos testemunhos para contar. Então, como a irmã Dulce acabou de escrever, ó, glória a Deus. Glória a Deus. Então, ou seja, hoje essa mãe, ela testemunha. Foi 10 anos orando. E eu digo a você, Deus irá fazer algo na sua casa, na vida dos seus filhos e filhas. Deus, Pai, o nosso Senhor, fará na vida do teu esposo, fará na vida dos seus irmãos, fará na vida dos seus cunhados, cunhadas. Mas para isso você precisa crer. Tem algumas atitudes que você precisa tomar. Vamos lá. Nós vamos ler o capítulo de número 19 do Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, versículo de número 9. E aí depois eu vou narrar o texto. Presta atenção, capítulo 19, versículo 9 de Lucas, que diz: E disse-lhe Jesus, quem disse aqui foi o Senhor, tá? Irmão Odílio, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Boa noite, juntamente com a senhora, sua esposa, a irmã Nice. Glória a Deus. Preste atenção no texto. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação, olha aí, ó, a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Dobra sua atenção. Aleluia. Eu creio, irmã Ivete. Eu creio. Irmãos, por favor, compartilha esta live agora. Compartilha. Pois eu vou entrar no assunto de suma importância para a sua e para a minha vida. Trata-se de salvação, aonde, infelizmente, em muitos púlpitos já não pregam e já não fazem mais o apelo. Não fazem. Você há de concordar comigo. Você frequenta o templo, frequenta o culto, o pastor traz o sermão, até muito mesmo empolgante, lindo, edificante, mas no final não faz o apelo. Não convida o pecador ao arrependimento. Então a mensagem central da Bíblia Sagrada é a salvação. Em João capítulo de número 16, em João capítulo 3, versículo 16, nos aponta dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todos aqueles que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Então nós entendemos que a salvação ela vem através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. João capítulo de número 14, versículo de número 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Jesus é o passaporte para a sua e a minha salvação. Ao ler esse texto de Lucas capítulo 19, em apenas 10 versículos, resume o encontro de um homem com o Senhor Jesus. A bem da verdade, esse homem ele era rejeitado, é esses que Jesus quer. Esse homem era desprezado, é esses que Jesus quer. Esse homem era ignorado, é esses que Jesus quer. Agora eu vou trocar aqui. Ei, homens e mulheres drogados, no fundo do poço, rejeitado, desprezado, excluídos, são esses aí que Jesus quer. Esses que a sociedade despreza. Esse que a sociedade rejeita. Como eu era nas trevas. Um homem que era cheirador de cocaína, fumava maconha, passei pelo crack, virei mendigo, catador de papelão, no tráfico e hoje lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, escuta, eu estou mostrando a vocês o caminho da salvação para o seu filho, para a sua filha, através da sua vida. Quer ver? Se nós abrirmos a nossa Bíblia em João, no capítulo de número 11, nos versículos de número 39 e 40, você vai ver que Jesus, ele chega até uma mulher chamada Marta, e o irmão dela já havia morrido há 4 dias. Lázaro. Então Jesus fala para ela dizendo: Marta, aonde está seu irmão? E ela disse: está ali. Então Jesus olha para ela e disse: Marta, irmã do defunto, vai lá e tira a pedra. Ela tinha que tirar a pedra para o milagre acontecer. Eu quero dizer a você, dentro desse propósito, que vamos dar início amanhã, se Deus permitir, é você que vai ser a pessoa que vai tirar a pedra por intermédio da oração, por intermédio da intercessão, por intermédio da perseverança, para essa pessoa que você tanto ama ter um encontro pessoal com Jesus. Porque através da sua perseverança a pedra vai ser removida. Que pedra é essa, pastor? A pedra da cegueira espiritual. A pedra da escama espiritual. Porque o que essa pessoa não consegue enxergar, porque existe uma barreira, existe uma escama, existe uma cegueira. E essa cegueira que vai ser removida para que a luz do evangelho chegue até essa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia nos aponta, depois eu volto aqui de novo em Lucas, capítulo de número 19, mas eu preciso entregar o que o Espírito do Senhor Deus está nos revelando nesta noite. Vamos lá. Em Coríntios, no capítulo de número 4, olha só o que Paulo nos afirma, no capítulo 4 de Coríntios. Diz assim, 4. Presta atenção, tá? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha só. Verso 4. Nos quais o Deus destes séculos, observamos, tá? Observamos que no capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios, tá? Aqui ele fala o Deus com D minúsculo. Tá? Diz aqui, ó, mas os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ou seja, hoje eu estou falando sobre salvação, que é o tema do próximo propósito que iniciamos amanhã. Com o tema, repetindo, ó Senhor, traz a salvação à minha casa. E o texto que eu acabei de ler, acabou de aparecer na sua tela, obrigado, Dinésio, nos aponta isso, que o Deus desse século, tá, que é o adversário da nossa alma, ele está aí, ó, cegando o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a glória do evangelho. Pastor, mas como
que é isso? Como que eles conseguem cegar o entendimento dos incrédulos? Ou seja, ele aponta tragédias, ele aponta ruína, dizendo como que existe um Deus tão poderoso deixando uma criança sofrer? Como que existe um Deus tão poderoso que existe pessoas passando fome? Como que existe um Deus tão poderoso e tanta violência? Mas não esquecer que tudo isso é fruto do pecado do ser humano. Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muito vai se esfriando. Ou seja, que amor é esse? Quando a pessoa, o ser humano, se afasta de Deus, se afasta de Cristo, a tendência dele é a carne se fortalecer. E o que acontece quando a carne se fortalece? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vem os frutos da carne, que é tudo isso que nós vemos hoje. Então é por isso que nós temos que levar Cristo Jesus à salvação das pessoas que estão perecendo. Mas o interessante dentro do tópico, eu preciso mostrar para vocês que a salvação, ela é para quem quer. Não entendi, pastor. A salvação é para quem quer. Como? Nós vamos pregar, nós vamos anunciar, nós vamos entregar, mas a salvação é para quem quer. Eu tenho uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, e é muito sério, de um homem, eu não conheço, mas uma pastora conhecida minha relatou a mim. O irmão dessa pessoa, e essa irmã é serva do Deus Altíssimo. Serva do Deus Altíssimo. Dando testemunho de serva. E a mãe dela e o irmão dela estavam no processo de uma enfermidade. A mãe com câncer, o irmão com câncer. E os médicos diagnosticaram e disseram, ó, em cima do tratamento ele só tem 3 para 4 dias. Não ia passar disso. Porque já tinha tomado tudo. E ela foi até o irmão, levou a pastora para orar por ele, e a pastora apresentou Jesus a ele, e ele olhou dentro do olho da pastora e da irmã dele e disse, eu não quero Jesus. Eu não quero saber desse Jesus. Eu vou morrer sem esse Jesus. E dito e feito, não passou 3 dias, este homem veio a óbito, sem teu encontro pessoal com Jesus. E olha que Jesus se revelou a ele, através da pastora e através da irmã dele, e ele rejeitou a Cristo. Irmãos, a Bíblia nos afirma em Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 16, diz assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quando expressa a palavra crer, é aquele que acredita, é aquele que quer, é aquele que aceita. Porque entendemos que nada obrigado presta. Mas eu e você vamos fazer a nossa parte. Nós vamos apresentar, nós vamos orar, nós vamos consagrar, porque, como eu já disse para você outrora, um dia, alguém me apresentou Jesus. E hoje eu estou aqui, há 28 anos. Dentro do texto que nós lemos, Lucas capítulo de número 19. Jesus declara que a salvação chega à casa de Zaqueu, mostrando que o verdadeiro arrependimento gera transformação. Mesmo sendo rejeitado pela sociedade, Zaqueu é restaurado por Jesus. E a sua mudança de atitude confirma que ele também é filho de Abraão. Quando a Bíblia nos aponta que ele é filho de Abraão, está dizendo, ele também é filho da promessa. Ele é filho da promessa. Deixa eu te contar uma experiência minha, pessoal. Eu vim de uma família de 4 irmãos.
cada um pai. Esses 4 irmãos, dois foram assassinados. Ficou 2, eu e o meu irmão mais novo. Escuta, o meu irmão mais novo teve um encontro com Jesus, mas infelizmente está afastado dos caminhos do Senhor, mas eu creio que Jesus vai trazê-lo. Escuta, e eu tive um encontro com Jesus. Jesus entrou na minha vida, me resgatou, me libertou, me transformou. E quando Jesus entrou na minha vida, eu apresentei Jesus para minha mãe. No primeiro encontro, minha mãe rejeitou, porque ela não acreditava da minha convenção. Ela disse: você aceitou Jesus, você é crente, agora eu duvido. Eu quero ver até quando vai durar isso. Para a glória de Deus, 28 anos. E nisso, o que eu fiz? Eu comecei a entrar em oração para Jesus salvar a minha casa. Eu comecei a pagar um alto preço. Orei quase 8 anos. E um dia estava eu ministrando em uma igreja. E quem entra no culto? A minha mãe. E quando estou ali ministrando, no final da ministração eu faço um apelo. Uma irmã que estava do lado dela convida ela a receber a Jesus como Salvador. E ela vai na frente do altar. E com o filho, ela recebe a Jesus como Salvador da sua alma. E 4 meses depois, o filho, batiza a própria mãe nas águas batismais. Então eu digo a você, não importa o tempo, não importa a demora, mas a salvação chegará à sua casa. Você precisa acreditar, você precisa orar, você precisa perseverar como eu um dia perseverei. Hoje, a minha mãe é missionária. Hoje, a minha mãe está na presença do Pai, já vai para 19 anos para a glória de Deus. Então eu digo a você, o meu irmão está afastado ainda, mas eu creio que Jesus vai trazê-lo. E eu digo a você, em nome de Jesus, não para. Escuta, por quê? Porque Zaqueu, ele era filho da promessa. Ainda que ele roubava, porque era cobrador de imposto, ainda que ele roubava, ainda que através da sua profissão as pessoas rejeitavam ele, mas o que me chama a atenção é que ardentemente no seu coração começou a brotar a semente da salvação quando ele decidiu: eu quero conhecer Jesus. Não se espante quando o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, seu neto, a sua neta, seu irmão, sua irmã, seu cunhado, seu cunhado, seu sogro, sua sogra, chegar até você e dizer: eu quero conhecer Jesus. Você pode me apresentar esse Jesus? Esse Jesus que você conhece? Não se assuste, porque ardentemente no coração de Zaqueu ardeu a vontade de conhecer Jesus. Escuta, nos versículos de número... Olha só, vamos acompanhar comigo. Versículo de número 2, versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois ele era pequena estrutura. Ele era pequenininho. Versículo de número 4. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Ele até sabia onde Jesus ia passar. E ele disse: eu vou ficar ali quietinho. Deixa eu te falar uma coisa. Ele correu, subiu e se escondeu para ninguém ver. Mas quem foge dos olhos do Senhor Jesus? Pois o salmista, no Salmo 101, no verso de número 6, ele diz: os meus olhos contemplam os fiéis da terra.
Então, o Senhor Jesus, ele vai caminhando em meio à multidão, como eu já disse aqui uma certa feita e repito, quando a Bíblia fala de multidão, é de 1000 pessoas acima. Então Jesus para aonde? Debaixo daquele pé da figueira. E Jesus para no versículo de número 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Ei, o que tinha ali para chamar a atenção de Jesus? Ele olha para cima e chama Zaqueu pelo nome, sem conhecê-lo pessoalmente, sem ter nenhum contato com ele. Nunca viu Zaqueu. Jesus te conhece desde o ventre da sua mãe. Como ele disse a Jeremias no capítulo 1, no versículo 5. No ventre da tua mãe, eu, o Senhor, te conheci. E te santifiquei. O Senhor lhe conhece desde o ventre da sua mãe. E o Senhor lhe escolheu para salvação. Você pode correr para este mundo, pode passar pelas drogas, pode passar pelo cigarro, pode passar pela bebida, mas o Senhor tem um plano de salvação. Nem que seja no leito de morte, como meu primeiro irmão que foi assassinado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O meu primeiro irmão que foi assassinado, ele vivia uma vida de criminoso, no crime, e era assassino. Segundo as informações dos policiais, o BO, ele já tinha uma ficha extensa de aproximadamente 22 homicídios sobre as suas costas. É isso aí, 22 homicídios. Armaram uma emboscada para ele, ele toma 3 tiros e não morre naquele exato momento. Consegue transportar ele a um hospital. Chegou ali, ele fica na UTI. E quando foram puxar o nome dele, viram a ficha dele, já tinha 2 policiais à porta. Só podia entrar familiares, então era eu e a minha mãe. Adentramos dentro daquela UTI. E ele estava naquela UTI, mas ele estava falando. Falando assim, respondendo, pois havia uma bala alojada entre o seu nariz, outro nas costas e outro no ombro. E não podia fazer a cirurgia. E ali ficamos com ele. Ele fica vivo 3 dias. Entrou um grupo de irmãs e pediram autorização para orar por ele. E adentraram e oraram por ele. E quando elas começaram a orar por ele, elas fizeram o apelo da salvação. E falaram assim, jovem, ele tinha 18 para 19 anos. Ele disse, jovem, você quer entregar Jesus a sua vida? Aí elas falam, se você não conseguir falar, faz um gesto. Nós vamos orar por você. Eu me recordo nitidamente como ele conseguiu levantar a mão assim e fez assim com dedos. E no olho dele a lágrima descia, escorria. E elas entenderam como sim. E elas oraram por ele. Entregaram aquela alma na mão do Senhor Jesus. E elas assim oraram por mim e pela minha mãe e saíram. Não deu 5, 10 minutos. Quando nós retornamos, ele só olhou e virou. Faleceu naquele momento. Então eu digo a você, pessoas que têm semente, que são semente de salvação, até no leito da morte, Jesus salva. No leito da morte. Eu falo com experiência própria. Recentemente, um jovem que estava na presença de Deus escolheu alguns caminhos tortuosos de drogas, de crack, de cocaína e se desviou da presença do Senhor. De repente, ele estava em casa, ele cai e vão levar ele às pressas para o hospital, faz o exame, foi diagnosticado com câncer na cabeça.
E os médicos fizeram a cirurgia e disse, ó, não vai durar 3 meses devido ao quadro clínico dele. E nisso chegou no meu conhecimento a situação dele, e ele estava hospitalizado. Eu fui, visitei, e Deus começou a fazer, acompanha ele. E eu comecei a acompanhá-lo. E nesse acompanhamento ele se reconcilia com o Senhor Jesus. Ele volta para os caminhos do Senhor. E Deus falou comigo, acompanha ele. Comecei a acompanhar ele. Começava a ir no hospital que ele estava, direto. E na ânsia da morte, eu presenciei. E Jesus recolheu aquele rapaz. Então eu digo a você, Deus tem salvação para a sua casa. Deus Pai tem salvação para a sua família na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. E o texto nos afirma que o Senhor Jesus para debaixo do pé daquela figueira e olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu desce depressa. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Versículo de número 6. Olha a rejeição das pessoas com aquele que muitas vezes dá trabalho, aqueles que muitas vezes te despreza, te rejeita. Olha só o versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Versículo 7. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que tratando para com esse hóspede, esse homem pecador, olha aí. Aí o Senhor, levantando-se Zaqueu e disse, Senhor, eis que aqui eu vou dar ao pobre tudo aquilo que eu peguei, e vou dar 4 vezes multiplicação. Agora o versículo 9, e disse-lhe Jesus, aleluia, hoje veio salvação a esta casa. E eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Esta palavra aqui do versículo de número 9. Salvação sobre a sua casa. Eu quero já finalizar e explicar a você como vai proceder este propósito que nós vamos dar início amanhã com a permissão do Senhor nosso Deus. Versículo 9, Jesus disse, leia de novo. Jesus disse, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Aqui eu tenho uma casa, tá vendo? Uma casinha de madeira escrito Jesus. Essa casa aqui vai estar representando a sua casa. Vai estar representando a tua casa. Observou que aqui eu tenho uma portinha? Então, é nessa portinha, é aí que vai entrar o segredo desse propósito que nós vamos fazer. Você vai me enviar, você vai enviar a minha pessoa através do meu WhatsApp, ou WhatsApp da oração. Você vai me enviar o nome completo da pessoa que você quer que ela esteja um encontro com Jesus. É isso aí. A salvação dela. Porque nós vamos estar orando. E aí, amanhã à noite, permitindo o Senhor Deus, eu vou pegar o nome da pessoa, mas eu não vou ler o nome da pessoa ao vivo, eu não vou ler, tá? É só eu e Jesus, e eu vou pegar o nome dela e vou colocar aqui dentro. Porque, ó Senhor, traz a salvação à minha casa. Só que você precisa entender uma coisa. Eu não tenho como escrever os nomes. Então, Deus é tão bom, escuta, Deus é tão bom que eu encontrei uma gráfica que vai me abençoar da seguinte forma, tá? Eu consegui por R$1 a impressão. Então você vai enviar R$1
no meu WhatsApp ou na minha conta. Dinésio, por favor, Dinésio, coloca na tela aí, por gentileza, o número do WhatsApp, que é o Pix, tá? Coloca o número do Pix aí, por favor. Coloca aí o número da conta do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, por gentileza, tá? Aí você vai, presta atenção, você vai me enviar o nome da pessoa completa, pastor. São 10 pessoas, eu vou enviar R$10. Escuta, você só vai enviar R$10 se você me mandar o nome hoje, se você me mandar o nome amanhã, se você me mandar o nome depois da manhã, aí fica difícil. Mas se você, no primeiro dia, que é amanhã, me enviar todos os nomes, eu vou conseguir imprimir esses nomes em uma folha, que vai dar ali 10 nomes, 15 nomes. Mas se você for me enviar separado, cada nome que você for me enviar separado, você vai enviar o valor de R$1, porque é o valor da impressão. Entendeu? Então, ou seja, numa folha, eu vou conseguir colocar lá 10 nomes, 15 nomes. Então você pode me enviar os nomes, mas você precisa me enviar esses nomes. No máximo até as 3 horas do dia de amanhã. Às 15 horas da tarde. Obrigado, Dinésio. Deus te abençoe. Esse aí é o número do Pix, que você vai enviar a quantia de R$1. Por quê, pastor? Aí você vai enviar o nome do seu filho, da sua filha, ou da pessoa que você almeja dentro desse propósito, ela ter um encontro pessoal com Jesus. Aí eu te pergunto, R$1 é o valor que você vai investir no ato profético da salvação do seu filho. E eu pergunto, não tem dinheiro que se pague? Não tem. Por quê, pastor? Porque já foi pago pelo sangue de Jesus. Então, já finalizando esta live, escuta, pastor, eu não entendi muito bem, então me chama no WhatsApp e me pergunta que eu vou te orientar. Então, só para finalizar, essa casinha vai estar representando este propósito. Ó Senhor, traz a salvação à minha família. Você que vai entrar nesse propósito, buscando em Deus a salvação do seu filho, da sua filha, enfim, de algumas pessoas, você vai ter que me enviar o nome dessa pessoa completo para o meu WhatsApp, aonde eu vou enviar todos para a gráfica, e ela vai imprimir, eu vou recortar, e à noite, às 21 horas, eu não vou ler o nome da pessoa, pode ficar em paz. Tá? Você vai ver eu colocando aqui. E aí eu vou colocar o nome da pessoa aqui, ó, dentro dessa portinha aqui, ó, colocando o nome, e aí eu vou estar dentro do vale, apresentando o Senhor nosso Deus, a salvação da sua casa. Aí eu creio que você vai expressar dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entenderam? Então, só reforçando, se você tem no seio da sua família 5 pessoas, você me enviou os nomes das 5 pessoas, você vai enviar só R$1. Se você enviar um nome de cada vez, vai ser R$1 por cada nome. Então, você vai orando e coloca um nome só e envia esse valor de R$1, porque é o valor da impressão que eu consegui numa gráfica que me abençoou. Eita glória, hein? Então, meu santo, eis aí a oportunidade para a sua vida. Como eu já disse em João 11, 39 e 40. Marta, irmã do defunto, tirai a pedra. A pedra foi removida e o milagre aconteceu. É você que vai pagar o preço pela salvação dessas pessoas. E outra coisa, o preço que você vai pagar, você vai enviar o nome dela, uma quantia de R$1, e o pastor vai estar orando, intercedendo, clamando, e aí eu creio, não vai se assustar quando essa pessoa chegar até você e falar assim, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Fala desse Jesus para mim. Ora por mim. Amém? Então vamos orar neste momento. O Dinésio já colocou aí o número
do Pix, já colocou aí na tela o número da Caixa Econômica Federal, da mesma forma o Banco do Brasil. Então, se você que vai adentrar comigo nesse propósito, repetindo, o nome completo da pessoa que você quer que ela esteja um encontro pessoal com Jesus, me envia por escrito no meu WhatsApp, tanto da oração e tanto o meu pessoal, até as 3 horas de amanhã. Então, ou seja, até as 3 horas de cada dia, você pode me enviar esses nomes. Só repetindo, se você me enviar os nomes separados, é R$1 que você precisa me enviar por cada nome. Se for enviar todos os nomes de uma vez só, é R$1 só. Porque assim eu vou conseguir enviar para a gráfica e ela consegue fazer uma impressão só. Entendeu? E eu aguardo você em nome do Senhor Jesus. Aqui nós vamos finalizar agradecendo e amanhã, querendo Deus, às 21 horas, já estaremos dando início com o tema: ó Senhor, traz a salvação à minha casa. Eita, Jesus lindo! E agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Amém? Qualquer dúvida, por favor, me chama no WhatsApp da oração ou no meu WhatsApp pessoal. Dinésio, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pelo seu auxílio. Que Deus abençoe a irmã Mara, né, que adentrou depois. Deus abençoe a senhora e a sua família, seu esposo, irmão Roberto. Deus abençoe a irmã Rosalina. Deus te abençoe, que entrou depois também, eu não consegui cumprimentá-la. Que o Senhor Deus abençoe a cada um que está conosco na noite. A irmã Fátima Ribeiro também da mesma forma. Deus abençoe vocês. Agora vamos agradecer ao Senhor. A irmã Isaete também entrou depois. Deus abençoe a senhora. Eu creio que a senhora vai entrar conosco também nesse propósito, irmã Isaete. E Deus vai fazer uma grande obra no seio da sua família, no nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, eu pergunto, aquele que teve encontro com Jesus e sabe que é maravilhoso, não quer que um filho, uma filha, um membro da família ou a parentela não quer ter um encontro com Jesus? Porque a pior coisa é a pessoa morrer sem Jesus. Isso é triste, porque nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, a pessoa que morre sem Cristo, porque só há 2 caminhos, o céu ou o inferno. E para ir para o céu, o passaporte é Jesus. E o passaporte que é Jesus, é em vida, não é a morte. Morreu sem Jesus, é triste. Então, é você que vai levar Jesus para essas vidas. É você. E nós vamos estar aqui orando, pois nós vamos fazer esse propósito de salvação. Só vai entrar comigo nesse propósito quem almeja a salvação para a sua família, para a sua parentela. Porque eu digo a você, irmãos, pior coisa e a pior notícia é uma pessoa que morre sem Cristo Jesus. Encurva sua cabeça e oremos. Grande Deus, em nome do Cristo Jesus, eu te dou graças por essa oportunidade. A sua palavra foi ministrada. Meu Deus, orientei os teus filhos acerca desse propósito. Agora o teu Espírito Santo, meu Pai, desperta. Ó Deus, e convença, meu Deus, essa pessoa a entrar comigo neste propósito. Com a tua permissão, vamos dar início amanhã, às 21 horas. Pai, e eu pela manhã, dentro do vale, apresentando, meu Deus, o primeiro dia desse propósito, debaixo do tema: ó Senhor, traz salvação à minha casa. Pai, eu abençoo a noite de sono de cada um dos teus filhos. Meu Deus, abençoa, meu Deus querido, trazendo cura, paz e a transformação e a libertação. Pois eu oro abençoando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos finalizar com a bênção apostólica e dizendo a você, não fica fora. Entra e tu verás a glória de Deus. E não se assuste quando essa pessoa chegar até você e diz: ei, eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Se possível,
Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as mãos. Se você tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp da oração ou no WhatsApp pessoal. Não deixe de ficar de fora. Venha, porque você vai testemunhar para a glória de Deus. Como ministro do Senhor Jesus, profetizo eu que a sua segunda-feira, dia 2 de fevereiro, venha ser uma segunda-feira de paz, livramento, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crer, diga amém. Feche a sua mão, sinal de vitória, e eu já aguardo você. Só lembrando, até às 3 horas de amanhã você precisa me enviar os nomes. Não esqueça de enviar os seus nomes para onde está apresentando aquele que você deseja que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor Jesus. Maiores informações, repetindo, me chama no meu WhatsApp. Se você quiser enviar a partir de agora, já estamos aqui disponível. Fica todos na graça e na paz do Senhor Jesus, e um forte abraço, e até amanhã, querendo Deus, às 21 horas. Amém? Eu creio que você vai cantar o hino da vitória e dizer, Senhor, obrigado, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma excelente e abençoada noite. Glória a Deus.